Fala, fiel! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar daquela ata assinada no dia 27 de junho de 2022 pelos conselheiros naquele acordo bilionário, onde eles dizem que uns foram pegos de surpresa, outros infelizmente não leram, outros foram literalmente ludibriados pelos conselheiros do Corinthians. Desde já, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e fica nesse vídeo, porque hoje você vai saber o que de fato aconteceu naquela fatídica data do dia 27 de junho de 2022. Quem assinou o caminho do acordo bilionário? Dossiê da ata do dia 27 de junho de 22. O passo a passo da renegociação da Neoquímica Arena, baseado exclusivamente nos registros oficiais da ata do Conselho Deliberativo. Este material tem fins analíticos e didáticos. O Evidence Card, o que a ata mostra, a abertura oficial da reunião extraordinária para votar o acordo com a Caixa Econômica Federal e a Odebrecht. O que foi dito? Duílio destacou que a negociação vinha desde 2019 na gestão André Sanches e que o acordo daria uma segurança muito grande ao clube para quitar o estádio. Por que isso é importante, Márcio? Define a pauta. Transformar a dívida gigante da construção em um novo contrato formal. O que a Fiel precisa entender. O acordo não nasceu do dia da votação, segundo a mesa. Foi uma costura de anos que culminou naquela noite para a aprovação final. Quem aparece nessa parte? Alexandre Rusni era o presidente do Conselho Deliberativo naquele momento. Paulino Trita Pepe Neto era o segundo secretário. E Duílio Monteiro Alves, presidente da diretoria naquela gestão. O que a ata mostra? O aval prévio de um órgão fundamental do clube antes da votação geral. Quem aparece nessa parte? Core e o seu presidente, Ademir de Carvalho Benedito. Então vamos lá. Diretoria financeira, o Core, Conselho de Orientação e o Conselho Deliberativo, que recomendou que aquele era um excelente acordo e muitos levados por isso, pelo CORE, que é o Conselho de Orientação, onde o seu presidente era o Ademir de Carvalho Benedito, assinaram sequer sem ler esse acordo com a Caixa Econômica. O que foi dito? O secretário leu que o CORE deliberou por unanimidade recomendar a aprovação do mencionado acordo de pagamento. Por que isso é importante, Márcio? O endosso unânime do Core cria uma forte pressão política. E o que a Fiel precisa entender disso? O projeto chegou à mesa de votação já com o carimbo de aprovação da elite política e financeira do Corinthians, que é o Core. A voz técnica, Roberto Gavioli, era o diretor financeiro naquele momento, né? Tinha a consultoria da KPMG e o jurídico era Machado Meyer. O que a ata mostrou? O início da explicação da engenharia financeira e jurídica do novo contrato. Quem aparece nessa parte? Roberto Gavioli, diretor financeiro. E o que foi dito? O Gavioli explicou que o objetivo de simplificar a estrutura, tirando a Odebrecht do caminho e deixando a Arena financeiramente ligada apenas ao Corinthians e à Caixa. Por que isso é importante? Ele foi o responsável por convencer os conselheiros de que a matemática e os fluxos de pagamento do novo acordo eram extremamente viáveis. O que a Fiel precisa entender? A diretoria delegou a apresentação técnica ao seu diretor financeiro, que atuou como grande tradutor dos termos da Caixa para os conselheiros. 1,5 bilhão Caixa mais debentures da Odebrecht virariam 611 milhões na base de janeiro de 22. O que a ata mostra? A justificativa para a redução drástica do valor nominal da dívida apresentada. E quem que aparece nessa parte? Gavioli e Rubens Gomes, o Rubão. O que foi dito? O Gavioli afirmou que as debêntures da Odebrecht passariam a valer zero. Rubão questionou os descontos e as taxas, forçando Gavioli a confirmar que 611 milhões era a data base de janeiro de 22. Porque isso é importante. Mostra o principal atrativo do acordo,
limpar do balanço um valor impagável referente à construtora. E o que a Fiel precisa entender? O clube não ganhou um desconto mágico da Caixa. A redução veio de zerar parte da dívida que pertencia à Odebrecht na estrutura do fundo. Perigoso descasamento entre a taxa de juros do novo contrato e as projeções financeiras. É o que a ata mostrava. Quem aparece nessa parte? O orador não identificado e Roberto Gavioli. O que foi dito? O orador alertou que o CDI estava disparando, chegando a 12,6%, e que projetar um CDI de 5 a 6 a longo prazo era subestimar o descasamento. Gavioli defendeu que o Corinthians seguiu projeções macroeconômicas de grandes bancos. Por que isso é importante? Trocar a taxa TJLP pelo CDI atrelado a um spread de mais 2%, criou um risco inflacionário imediato para a dívida. O que a Fiel precisa entender? Houve alertas claros na reunião de que a nova taxa de juros, o CDI, poderia explodir o saldo devedor se a economia do país piorasse, exigindo renegociações futuras. O contrato antigo era TJLP mais 3,4%. Um novo contrato que trazia uma zona de alerta gigantesca de 12,6%, trazia um CDI mais 2%. E ninguém entendeu isso no dia? Não leu? Não leu? O que aparece nesse novo acordo, né? O que aparece? Olha lá, name rights, 100%, bilheteria, 50% no início e depois seria variável, uma conta reserva até 2025, direitos de TV, hipoteca do Parque São Jorge. O que a ata mostra? O pacote de ativos que o Corinthians entregou como garantia de pagamento. Quem aparece nessa parte, Márcio? O Gavioli, apresentando a estrutura. E o que foi dito? Temos também uma questão jurídica, 2 matrículas do Parque São Jorge, uma com alienação fiduciária e outra com hipoteca, além de name rights, bilheteria e direitos de TV. Por que isso é importante? O clube amarrou quase todas as suas principais fontes de receita futura à Caixa Econômica. O que a Fiel precisa entender? O acordo protege a Arena, mas coloca o fluxo financeiro do clube inteiro e sua sede histórica na linha de frente como garantia. Absurdo. Ou seja, foi explicado anteriormente quais seriam os novos métodos de cobrança, né, desses juros. Vocês não se atentaram a isso, mesmo diante de explicar um pouco isso antes. Vocês acreditaram 100% no CORE, que recomendou que vocês assinassem, sofreram essa pressão e ainda assim assinaram esse novo acordo bilionário com a Caixa Econômica, entregando tudo para eles. Tudo. Vocês entregaram tudo para a Caixa Econômica. Olha essa frase aqui, ó. Tenho muito medo do que estou escutando. Carlos José Zaparoli. O que a ata mostra? A resistência e o medo de entregar a sede social do clube. Quem aparece nessa parte? Carlos José Zaparoli e o orador não identificado. Por que isso é importante? Toca na ferida política e histórica da instituição, gerando o maior desconforto na reunião. O que a Fiel precisa entender? Conselheiros questionaram abertamente o risco de perder a sede, apontando que o valor da própria arena já era maior do que a dívida assumida. O que a ata mostra? A defesa enfática do histórico da negociação e do medo da intervenção da Caixa. Quem aparece nessa parte? Andrés Navarro Sanches, ex-presidente. O que foi dito? Defendeu que os cálculos passados, 2013 a 2019, sofreram correções naturais. Afirmou: a vantagem de não ter essa reprovação é que a Caixa é a maior credora. Não adianta aprovar com a Caixa se eu continuo com as debêntures. O Andrés, defendendo esse acordo, disse isso. Por que isso é importante? O Andrés utilizou seu peso político para blindar a diretoria atual e justificar
que o acordo era a única saída viável. O que a Fiel precisa entender? A defesa argumentou que rejeitar o acordo seria pior, pois o clube voltaria à estaca zero e enfrentaria as cobranças agressivas da Caixa nos tribunais. Aí vem as amarrações: o acordo Corinthians-Caixa, recuperação judicial Odebrecht, homologação do juiz. O que a ata mostra? O labirinto jurídico e a dependência de terceiros para a validade do acordo. Quem aparece nessa parte, Márcio? Armando José Terreri Mendonça e Paulo Marcosian Nunes, advogados. Sabe quem é o Armando José Terreri, né? O Armando, vice-presidente hoje, ele era advogado nessa ocasião, e Paulo Marcosian Nunes também. O que foi dito? Olha o que o Armando disse. Armando questionou o risco de aprovar antes da Assembleia da Odebrecht. O advogado explicou que a aprovação do Conselho era uma condição prévia exigida pela Caixa para então ir ao juiz da recuperação judicial. Olha só que absurdo, cara. Como vocês assinaram isso? Por que isso é importante? O Corinthians estava votando para assinar um papel que ainda dependia da boa vontade de credores da Odebrecht e da caneta de um juiz. E o que a Fiel precisa entender de tudo isso? O acordo aprovado naquela noite não era o ponto final imediato. Era o primeiro passo de um xadrez jurídico complexo que envolvia a falência da construtora. O que foi dito? Não existe briga contratual, que é aquele que se resistir a pagar não vai pagar caro. Nós íamos sofrer as consequências de sermos executados. A Caixa não ia deixar para lá. O que a ata mostra? O discurso de pressão que pavimentou a votação unânime. Quem aparece nessa parte? Ivanês Cairês de Souza. Por que isso é importante? Resume o clima do Conselho. A aprovação foi vista como um mecanismo de sobrevivência, não necessariamente como um contrato perfeito. O que a Fiel precisa entender? A narrativa final que dominou a mesa foi a do mal menor. O medo de a Caixa executar as garantias antigas calou os questionamentos sobre os juros e o Parque São Jorge, que ia ser entregue, né, como garantia. E o final de tudo isso aqui, aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. O que a ata mostra? O desfecho da reunião e a consolidação jurídica do novo contrato. Quem aparece nessa parte? Alexandre Rusni e todos os conselheiros presentes. O que foi dito? Aqueles que estão de acordo com a provável assinatura ou com a assinatura deste acordo, permaneça como está. Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, disse Alexandre Ruzi nessa reunião. Por que isso é importante? Independentemente dos alertas sobre o CDI, Parque São Jorge e dependência jurídica, não houve oposição formal no momento do voto. No momento do voto, não teve oposição, pelo contrário, explicou-se o que se tinha para explicar, né? O pouco que se explicou, e foi aprovado por unanimidade. O que a Fiel precisa saber? A responsabilidade pela aprovação deste modelo bilionário não é de uma só pessoa. Ela foi referendada em conjunto, sem votos contrários, pelo órgão máximo do clube. Ou seja, a responsabilização disso é de todos vocês. Se o Corinthians está nesse pé com a Caixa, onde entregou tudo para a Caixa Econômica como garantia, a culpa é literalmente de vocês. A síntese do dossiê, a história está documentada. O pitch, diretoria e Gavioli prometeram a redução da dívida de 1,5 bi para 611 milhões. O risco, conselheiros alertaram sobre a bomba relógio dos juros do CDI e o peso das garantias que era a sede social. A pressão, o medo de retaliação judicial da Caixa silenciou as dúvidas. O veredito, aprovação unânime. A aprovação unânime. A mensagem final. A política de um clube é feita de CPFs. A Fiel agora sabe quem estruturou, quem defendeu, quem duvidou e, no fim, quem assumiu o risco coletivo de assinar o futuro financeiro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vocês.
vocês, conselheiros?